Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 251. Treinar-me. Os olhos de Doflamingo se estreitaram enquanto uma estranha emoção surgia de dentro dele. Esse cara está falando sério? O monstro do quartel-general da Marinha, aquele que derrubou o destruidor de mundos Birnwold e destruiu a base principal dos Piratas das Feras, quer guiar pessoalmente meu treinamento? Seu primeiro instinto foi suspeita. Claro, no papel, eles eram padrinho e afilhado. E sim, a família Don Quixote estava se expandindo a uma velocidade impressionante pelo Mar do Norte, graças ao apoio da frota Mar do Norte. Até o próprio Doflamingo estava surpreso com a rapidez com que isso acontecia. Mas ele não era ingênuo. Ele sabia muito bem que um homem frio e implacável como Darin não confiava nele. O bloqueio da ilha Rubeck pelos navios de guerra fortemente armados de Momonga era toda a prova de que ele precisava. Se Darin caísse no Novo Mundo, ele não tinha dúvidas de que Momonga daria a ordem de atirar, eliminando a família Don Quixote do mapa sem hesitar. E verdade seja dita, Doflamingo também não confiava em Darin. O chamado relacionamento harmonioso não passava de exploração mútua em um jogo de ameaças veladas e manobras políticas. Ele lambeu os lábios secos, um sorriso frio surgindo nos cantos. Tem certeza disso, padrinho? Darin sorriu. Claro. O que poderia deixar um padrinho mais orgulhoso do que ver seu afilhado ficar mais forte com os próprios olhos? Doflamingo respirou fundo. As veias nas costas das mãos dele saltaram quando ele se lançou para frente, os músculos tensos. Seu rosto se contorceu em um sorriso de loucura, os olhos por trás dos óculos escuros brilhando vermelhos de sede de sangue. Ambas as mãos cortavam como garras. Uma risada selvagem ecoou pelo salão frio e vazio. Fufufufufu. Então não se importe se eu fizer tudo, padrinho. Sil. Em um instante. Era como se inúmeras lâminas invisíveis cortassem o ar. O som de tecido rasgando ecoava por toda parte. Silencioso e mortal. Cortes se espalharam pelo teto, paredes e chão do corredor ao mesmo tempo. A mesa de centro entre eles explodiu, cortada em fragmentos espelhados. Doflamingo lançou um ataque total ao Comodoro da Marinha. 10 minutos depois, o salão inteiro estava em ruínas. Incontáveis marcas finas e cortantes cobriam cada parede e centímetro do chão, como arranhões de garras. Nenhum móvel foi deixado intacto. Adegas, copos, mesas, escrivaninhas, tudo havia sido destruído a ponto de ficar irreconhecível. Trebol e os outros ficaram paralisados, com os olhos arregalados, observando o homem acendendo calmamente um charuto em meio aos destroços. Uma onda de choque percorreu seus corações. Ah! Darin soprou uma baforada de fumaça e então se virou com um sorriso para o garoto ofegante ajoelhado diante dele. Agora você entendeu? Você desenvolveu bem sua Akuma no Mi, mas seu timing ainda carece daquele instinto assassino. Quanto ao seu corpo, você precisa aumentar ainda mais sua força e velocidade. Essa é a base de tudo. E essas técnicas de combate corpo a corpo que te mostrei, você precisará gastar mais tempo dominando-as. Com sua força atual, talvez você seja invencível aqui no Mar do Norte. Mas assim que pisar na Grand Line, ou pior, no Novo Mundo, você enfrentará um nível de desespero que o abalará profundamente. Doflamingo se ajoelhou, rosto pálido, suor escorrendo da testa, lábios rachados, olhos cheios de choque e uma sensação atordoada de descrença. Ele era forte demais. Mesmo depois de usar todos os truques que tinha, ele não conseguiu acertar um único golpe em Darin. Ele realmente acreditava que todo o seu treinamento nos últimos meses havia diminuído a distância entre eles. Mas isso não aconteceu. O homem à sua frente parecia mais distante do que nunca, tão imponente, tão inalcançável. A sombra que ele projetava parecia uma nuvem de tempestade pressionando o céu, dificultando a respiração. Mas o mais chocante de tudo, na verdade, Darin estava ensinando-o a análise de cada movimento, os métodos de treinamento do Rokushiki marinho, a compreensão da Ito Ito no Mi, a precisão na leitura do timing dos ataques. Foi tudo tão cirúrgico, tão exato, como um bisturi descascando a névoa, mostrando a Doflamingo um nível totalmente novo de compreensão. Ao ouvir as palavras de Darin, Doflamingo finalmente recobrou a razão. Engoliu em seco e disse com a voz rouca: "Obrigado pela sua orientação, padrinho." Darin deu um leve sorriso. Até então, o treinamento de Doflamingo não tinha um objetivo definido, mais tateando no escuro do que seguindo qualquer método estruturado. As pessoas ao seu redor, como Trebol e os demais, eram um grupo desigual. Embora ferozmente leais, eram de pouca ajuda real. Mas para alguém com a experiência e perspectiva de Darin, orientar o atual Doflamingo foi fácil. Na linha do tempo original, a força de Doflamingo estava logo abaixo do nível de um comandante Yonk. Sua derrota para Luffy se deveu em grande parte à falta de um mentor verdadeiro. Kaido pode ter preenchido esse papel, mas Doflamingo escolheu cooperação em vez de oposição, e portanto, ele permaneceu limitado. Agora, porém, as coisas eram diferentes. Com a pressão e a orientação de Darin, esse jovem flamingo orgulhoso e indomável pode voar alto no céu, abrindo asas brilhantes que podem abalar o mundo. É isso que um padrinho deve fazer. Darin fez uma pausa. Cresça rápido, Doff. Ele se virou e seu olhar passou pela janela de vidro em direção ao mar infinito além. A fumaça ondulante do charuto suavizava as linhas ásperas e definidas do seu rosto. Comparado ao brilho da Grand Line, o Mar do Norte é simplesmente pequeno demais. Estou ansioso pelo dia em que você subirá naquele palco. Quando esse dia chegar, nada neste mundo poderá nos deter. Doflamingo ouviu essas palavras emocionantes e uma chama de ambição acendeu em seu peito. Ele olhou silenciosamente para o perfil de Darin, com os lábios apertados e os punhos cerrados. Darin se virou com um sorriso e deu um tapinha em seu ombro. Vá em frente, eles ainda estão esperando por você lá fora. Doflamingo levantou-se lentamente. Enquanto observava as costas de Darin se afastando, uma onda de coragem surgiu de repente dentro dele. Rangendo os dentes, ele gritou: Darin,
Por que você está me ajudando? Não me subestime. Eu vi a intenção assassina em seus olhos. E você também deveria saber disso. Se eu tiver a chance de te matar, não hesitarei. Trebol e os outros pareciam ter sido atingidos por um raio. Seus rostos ficaram pálidos como fantasmas enquanto ofegavam em uníssono. Os passos de Darren pararam. Ele virou a cabeça e deu um sorriso brilhante para Doflamingo. Ótimo. Mantenha viva essa vontade de me matar. O ódio é um dos combustíveis mais fortes para o crescimento, seja ele direcionado a mim, ao governo mundial, aos dragões celestiais ou aos 5 anciões. Não importa. Quanto ao porquê de eu estar ajudando você, Darren pescou. Você sabe qual é a minha ideia de justiça. Doflamingo congelou. O que é? Os cantos dos lábios de Darren se curvaram em um sorriso malicioso. Porque acho que vai ser divertido. Um príncipe abandonado, carregado de ódio sangrento, se levantando para se vingar de seus nobres parentes. Não é divertido? E finalmente, feliz aniversário, Dof. Meu afilhado. Com o último sorriso, Darren desapareceu, deixando Doflamingo parado ali congelado no lugar. Muito tempo se passou. Sob os olhares ansiosos de Trebol e dos outros. Seu olhar lentamente recuperou seu brilho gelado. Fufufufufu. De repente ele começou a rir loucamente. Seu corpo inteiro tremia com a força do impacto. Lágrimas escorriam dos cantos dos seus olhos. Interessante, isso é muito interessante. Meu querido padrinho, sua justiça. Fufufufufu. Ele inclinou a cabeça para trás, rindo como um louco, enquanto seu pelo rosa esvoaçava ao redor dele. Justiça egoísta. Capítulo 252. Justiça como eu quiser. Observando seu jovem mestre cair na gargalhada quase maníaca, com o corpo inteiro tremendo, Trebol e os outros oficiais ficaram pálidos, resmungando baixinho, congelados. Eles ponderaram a arrogância, a selvageria e a determinação avassaladora escondidas naquelas palavras, e isso provocou uma tempestade em seus corações. Ninguém ousou falar. Doflamingo levou a mão ao rosto, os cantos da boca se contorcendo em um sorriso selvagem sob a palma. Fufufufufu. Então você é o mesmo tipo de pessoa que eu. Depois de uma pausa, ele deixou o sorriso desaparecer lentamente. Seus dedos se curvaram inconscientemente em garras, e por trás dos óculos escuros, um brilho frio e instável cintilava em seus olhos. Você é um completo louco, padrinho. Nesse caso, contarei com sua orientação de agora em diante. Ele murmurou suavemente. Passando as duas mãos pelos cabelos dourados e bagunçados, ele afrouxou a gola da camisa vermelho-vinho e deu um passo à frente em direção ao corredor frio e silencioso. Seus passos ecoando enquanto ele caminhava em direção ao corredor. Ninguém deve dizer uma palavra sobre a justiça daquele homem. Está claro? As luzes do corredor lançavam sombras mutáveis sobre a figura de Doflamingo. Seu casaco de penas rosa ondulando atrás dele enquanto sua voz fria e dominadora reverberava pelo corredor. Trebol e os outros imediatamente se ajoelharam, abaixando suas cabeças orgulhosas em sinal de respeito. Sim, jovem mestre. Doflamingo caminhou pelo corredor sem expressão, os saltos afiados de seus sapatos batendo com força no chão de mármore. À medida que a porta do salão de banquetes aparecia, o tilintar de copos e as vozes animadas dos convidados do outro lado do Mar do Norte ficavam mais altos. Parado logo além da porta, sombras mascaravam o rosto jovem de Doflamingo. Bang! De repente, ele abriu as portas. As luzes ofuscantes e o barulho explosivo do salão de banquetes ganharam vida, engolindo sua figura por inteiro. Com um sorriso falso, ele encarou os olhares ansiosos dos convidados e caminhou em sua direção. Ele entrou na luz. A festa de aniversário de Dom Quixote Doflamingo, um evento organizado pelo rei do submundo do Mar do Norte, chegou ao fim em meio à comemoração barulhenta dos convidados. Um mês depois, Mar do Norte. Uma ilha desolada e desabitada. 10 milhões de volts, Thunderbird. Um enorme pássaro-trovão com vários metros de altura, de repente rugiu no céu vindo da densa selva. Suas asas, feitas inteiramente de relâmpagos azuis flamejantes, rasgavam tudo em seu caminho. Árvores imponentes desabaram uma após a outra enquanto uma onda de poeira e detritos irrompia no ar. O calor intenso do relâmpago incendiou a floresta, chamas vermelhas se espalhando rapidamente pelo chão enquanto uma espessa fumaça preta subia alto no céu. Em meio à explosão, uma figura alta foi arremessada para trás, para longe do fogo, enquanto botas militares abriam uma longa trincheira na terra. Darren, sem camisa, tinha nuvens de fumaça preta saindo do corpo. Várias partes de sua pele apresentavam sinais de queimaduras causadas pelo raio. Mas seus olhos ardiam de fervor, ardendo de excitação selvagem. Com o charuto quase apagado preso entre os dentes, ele caiu na gargalhada. É só isso que você tem, Momonga. Vamos lá, você consegue acompanhar. De longe veio um grito enfurecido. Darren, seu desgraçado. Não ouse me subestimar. No momento em que as palavras soaram, do centro da fumaça e das chamas, um fraco raio disparou repentinamente em direção ao céu a uma velocidade espantosa. Os olhos de Darren se estreitaram bruscamente. Esse sentimento. Ele podia sentir claramente o campo magnético a 100 metros dele, que de repente ficou descontrolado, caótico e violento. Essa técnica poderia ser. Algo clicou na mente de Darren, e ele de repente olhou para cima com os olhos brilhando. O céu estava completamente escuro. Em determinado momento, enormes nuvens de tempestade se formaram acima. O mar escuro de nuvens se agitava como um gigantesco vórtice negro, girando sem fim e gerando um poder imenso. 30 milhões de volts, julgamento celestial. No instante seguinte, um pilar de relâmpago azul caiu dos céus como um raio de ira divina, atingindo a posição de Darren. Bum! O chão num raio de 10 metros foi instantaneamente estilhaçado, dilacerado e vaporizado. Uma onda de choque lancinante explodiu como um inferno, devorando tudo em seu caminho.
Relâmpagos ofuscantes enchiam todos os cantos da vista. Ventos impetuosos sopravam, curvando árvores por toda a selva. As mais próximas foram completamente arrancadas. Explosão de plasma escaldante a partir do ponto de impacto. E sob a força do pilar de relâmpago, a figura do Comodoro da Marinha permanecia alta e inflexível, com os braços abertos. Um sorriso selvagem e destemido se espalhou por seu rosto. Era como se ele estivesse imerso em uma galáxia magnífica. Depois de 30 segundos inteiros, a ilha finalmente começou a se acalmar. O solo foi devastado, a floresta ficou com enormes manchas carecas e brasas ainda ardiam em muitos lugares, lançando uma fumaça preta e espessa no ar. No centro de tudo, uma enorme cratera carbonizada estava espalhada pela terra, surpreendentemente grotesca. Tudo ao redor fora reduzido a cinzas pelo raio. Algumas das pedras quebradas no chão até se cristalizaram sob o calor intenso e a voltagem, brilhando com um brilho vermelho escuro. Tênues arcos elétricos ocasionalmente dançavam pela superfície chamuscada. Machucado e exausto, Momonga cambaleou para fora da floresta. No momento em que viu a devastação à sua frente, seu coração apertou, e ele instintivamente acelerou o passo. Darren. Ele correu em direção ao centro da cratera, apenas para ver a figura carbonizada do Comodoro da Marinha, imóvel, como uma estátua enegrecida. Uma onda repentina de pânico percorreu seu peito. Não me diga. Ei, Darren, você está bem? A pálpebra de Momonga tremeu incontrolavelmente. O poder da Goro-Goro no Mi superou em muito suas expectativas. Será que ele realmente matou Darren? Tosse, tosse, tosse. Nesse momento, a figura à sua frente teve um ataque de tosse. Fumaça preta saiu de suas narinas enquanto cinzas queimadas de charuto saíam de sua boca. Droga, essa foi por pouco. Momonga. Darren sacudiu as cinzas da cabeça, tirou um maço de cigarros como se nada tivesse acontecido e disse com um estalo de língua. Você realmente tem algo a dizer, Momonga. Parece que te dar a Goro-Goro no Mi foi a decisão certa. Você aprendeu rápido esse movimento. Enquanto falava, ele mordeu um cigarro, então casualmente pegou um caco de cristal ainda quente do chão e o acendeu. Ao ouvir as palavras de Darren, Momonga não conseguiu evitar estufar o peito. Darren era conhecido como um monstro elogiado por Zephyr, Garp e Sengoku. Ser reconhecido por alguém como ele despertou em Darren uma onda de orgulho como nunca antes havia sentido. Eu posso dizer que você e a Goro-Goro no Mi são uma combinação perfeita. Darren deu-lhe um tapinha no ombro e assentiu em aprovação. Quase tive que usar o Aki do armamento para me defender. O sorriso orgulhoso no rosto de Momonga congelou instantaneamente. Capítulo 253. Sabe, às vezes eu realmente sinto que você precisa de uma boa surra. Momonga fez beicinho, resmungando baixinho. Có. Darren deu de ombros e respondeu casualmente, agindo como se não tivesse ouvido nada. Após um mês de treinamento especial, a força de Momonga passou por uma grande transformação. No mês passado, ele havia dominado mais ou menos as habilidades da Goro-Goro no Mi e agora podia utilizá-las com flexibilidade em diferentes cenários de combate. Ele podia transformar seu corpo em um raio e viajar em alta velocidade pelo ar ou outros meios condutores. Ele podia disparar raios de alta voltagem a média distância com precisão mortal. Ele poderia aproveitar o calor e a natureza penetrante da eletricidade para desencadear ataques devastadores. No geral, além de ainda não compreender aqui, a força geral de Momonga agora estava facilmente no mesmo nível de um vice-almirante do quartel-general, possivelmente até se aproximando do nível de um vice-almirante de elite. Afinal, as vantagens concedidas pela Goro-Goro no Mi eram simplesmente avassaladoras. Quanto a como desenvolver ainda mais o potencial da fruta, Darren não ofereceu nenhuma ideia mirabolante. Em vez disso, ele indicou diretamente a Momonga o modelo de referência, a Enel. Enel, o autoproclamado deus de Skipieia, foi o usuário original da Goro-Goro no Mi na história principal. Embora o cara tenha tido o azar de esbarrar com Luffy e ter sido derrubado por toda aquela história de que borracha não conduz eletricidade. Não há como negar que sua maestria com a Goro-Goro no Mi era impressionante. O mais importante é que a abordagem da Enel para desenvolver a fruta foi simples e prática, fácil de replicar. Essa pode ser apenas uma regra fundamental das frutas do diabo. Cada Akuma no Mi parece ter um caminho lógico e consistente para seu desenvolvimento. Isso também é apoiado por exemplos canônicos. Quando Barba Negra tomou a Gura-Gura no Mi de Barba Branca, ele imediatamente usou técnicas baseadas em ondas de choque pelas quais Barba Branca era conhecido. Ou vejamos Sabó, que havia sido treinado por Dragon desde a infância e era altamente habilidoso em combate corpo a corpo. Após adquirir a Mera Mera no Mi, o primeiro movimento que ele dominou foi o Iken. O raciocínio por trás disso não é difícil de entender. É tudo uma questão de facilidade de domínio. Quanto ao papel de Momonga, Darren não planejava transformá-lo em um daqueles guerreiros completos como Sakazuki, Kuzan ou Borsalino, poderosos sem fraquezas. Momonga simplesmente não tinha o talento bruto ou potencial para enfrentar aqueles três monstros. Então a visão de Darren era que Momonga se tornasse um Enel 2.0, alguém que também dominasse aqui, artes marciais e esgrima. Afinal, o poder de combate bruto de Enel não era brincadeira, e a força destrutiva da Goro-Goro no Mi o tornava um desastre natural ambulante. Com esse tipo de poder adicionado à sua própria espada e habilidades de combate, além do Aki de duas cores. Claro, ele ainda poderia ficar aquém dos verdadeiros lutadores de primeira linha, mas não seria tão facilmente dominado em combate corpo a corpo quanto Enel. E isso seria suficiente. No mínimo, isso daria à frota Mar do Norte um desastre natural humano, e um núcleo de energia em movimento. Ele atingiria o limite da força de combate de nível almirante, o que era mais do que sólido. Tornar-se um almirante de alto nível, no entanto, exigia uma mistura de talento, oportunidade, sorte e oportunidade, havia muitas variáveis em jogo. Quanto ao próprio Darren, o último mês de treinamento relâmpago também valeu a pena.
Seu físico aumentou em 3 pontos com força e velocidade aumentando em 1 ponto cada. Seu aqui de armamento também melhorou em 2 pontos, cortesia de todas as vezes em que ele deu uma surra em Momonga. Agora suas estatísticas físicas pareciam assim. Físico, 82.812. Força, 71.513. Velocidade, 71.899. Aqui de armamento, 39.035. Aqui do Conquistador, 52.301. Dito isto, com o tempo a eficácia do revenimento relâmpago começou a diminuir. Darren havia desenvolvido até resistência à eletricidade. Raios abaixo de 10 milhões de volts mal o afetavam. Na verdade, havia chegado ao ponto em que quase se assemelhava à não condutividade. Correntes elétricas e plasma simplesmente deslizavam sobre sua pele e se dispersavam. Parece que a têmpera de raios não mostrará nenhum resultado real no curto prazo. Darren olhou para suas estatísticas usando seu talento de percepção, e esse pensamento passou pela sua cabeça. Talvez quando Momonga conseguisse aumentar a voltagem para 50 milhões de volts, ou até mesmo 100 milhões, a eficácia do revenimento de raios aumentaria novamente. Mas por enquanto, não havia sentido em ficar no Mar do Norte e perder tempo. Como está indo a cooperação com a Vinsmoke Jude? Darren deu uma tragada no cigarro e perguntou de repente. Momonga piscou, pego de surpresa. Você está voltando para a sede? Darren assentiu com um sorriso desamparado. O Zephyr Sensei está tentando me contatar há dias. Ele me deu uma bronca por causa do Dendemushi. Se eu não voltar logo, ele pode aparecer no Mar do Norte e me arrastar de volta. Só de pensar nos gritos furiosos e vermelhos de Zephyr do outro lado da linha, ele ficou com dor de cabeça. E não era como se ele não tivesse um motivo para ficar. Ele havia dito a Zephyr que havia encontrado um método de treinamento extremamente eficiente ali no Mar do Norte. Mas isso só piorou as coisas. No momento em que ele disse isso, Zephyr explodiu. O que isso quer dizer, seu pirralho? Está dizendo que meus métodos de ensino são ineficientes? Darren não conseguia dizer exatamente, com certeza. Quando eu estava na prisão dos Piratas das Feras, tossir remédio por um dia era o mesmo que passar 2 semanas no campo de treinamento. Aqui também tem sido assim. Se ele realmente dissesse isso, poderia esquecer de ficar na sede. Quando ele voltasse para Marineford, seria um inferno. Zephyr-san só quer o melhor para você. Era raro ver Darren tão miserável, e Momonga não conseguiu conter uma risada à sua custa. Então acrescentou. Ainda não há muito progresso nas atualizações dos motores dos navios de guerra, mas já avançamos com as armas a laser. De acordo com Vinsmoke Jude, a Germa 66 já rompeu a estrutura do núcleo de energia do armamento laser. Dê um pouco mais de tempo e eles conseguirão modificá-la com sucesso. Entendi. Darren assentiu. Ele olhou para cima, seu olhar vagando em direção ao horizonte, onde o brilho da noite cintilava através de um mar de nuvens. O ar estava cortante e gelado. Flocos de neve começavam a cair do céu. O clima neste mar era sempre estranho. Apesar da neve, o pôr do sol era deslumbrantemente lindo. Flocos de neve brilhavam sob o céu crepuscular, pintando uma cena de contraste brilhante. Os olhos de Darren ficaram levemente vidrados enquanto ele sorria fracamente. O ano está quase acabando. Está na hora de voltar. Momonga lançou-lhe um olhar compreensivo e piscou com um sorriso. Verdade. Fim do ano, quando as famílias se reúnem. Darren riu baixinho e estava prestes a responder quando o Dendemushi militar de repente tocou com um tom agudo e urgente. Bru 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 bru. Momonga olhou para ele provocativamente enquanto Darren tentava pegá-lo. Talvez seja Toki-san chamando você para casa. No mês passado, ele descobriu que Darren havia trazido uma mulher para morar na casa do policial. Calha a boca. Darren revirou os olhos e xingou com um sorriso. Momonga levantou as 2 mãos, sorrindo enquanto recuava alguns passos. Darren finalmente atendeu o chamado. Mas de onde estava, Momonga pôde ver a mudança na expressão de Darren. O sorriso desapareceu quase instantaneamente, substituído por uma seriedade profunda. No momento em que ele encerrou a ligação, Momonga se aproximou rapidamente. O que aconteceu? O pôr do sol já havia sido engolido pelas nuvens, a escuridão se aproximando e cobrindo a terra. A neve caía com mais força, e o frio chegava até os ossos. Darren lambeu os lábios rachados e expirou lentamente. Aconteceu alguma coisa com o Dragon. Ele não esperou que Momonga perguntasse mais antes de falar novamente, sua voz estava rouca e as palavras frias como gelo. Ele matou um dragão celestial, na fronteira entre o Mar do Norte e a Grand Line. A voz baixa do Comodoro cortou a neve rodopiante, na frente de todos. Capítulo 254. Flocos de neve de cristal caíam do céu sombrio, pousando nos cabelos, rosto e ombros de Momonga, mas ele ficou ali parado como se estivesse congelado, completamente inconsciente. Ele ficou rígido, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus olhos se arregalaram, as pupilas se contraíram e tremeram violentamente. Ele mal podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Monk the Dragon, o filho biológico do herói da Marinha, Garp. Um monstro criado pelo quartel-general da Marinha. O ídolo de inúmeros jovens fuzileiros navais. Um futuro almirante, possivelmente até mesmo um almirante da frota. O lendário contra-almirante Dragon. Tinha acabado de matar um dragão celestial, um dos nobres mundiais, em plena luz do dia, bem na frente de todos. Se essas palavras não tivessem vindo diretamente de Darren, Momonga teria pensado que era uma piada de mau gosto. Era inimaginável que tipo de tempestade isso desencadearia dentro dos fuzileiros navais. O pensamento lhe deu um arrepio na espinha. Ele se virou novamente para Darren, para realmente matar um dragão celestial. Darren, o que o quartel-general está dizendo? Momonga engoliu em seco, a voz seca e tensa.
As sobrancelhas de Darren estavam franzidas. Após um momento de silêncio, ele balançou a cabeça. O próprio almirante Sengoku me deu a ordem. Largue tudo o que estou fazendo e vá até o local para efetuar a prisão. Ele disse que como o incidente aconteceu no Mar do Norte, minha antiga jurisdição, e como sou o mais familiarizado com os mares ao redor, sou o melhor candidato para o trabalho. Suas palavras exatas foram: faça o que for preciso para impedir que Dragon escape. Se necessário. Darren fez uma pausa. Mate-o na hora. As palavras atingiram como um martelo, e Momonga imediatamente respirou fundo. A situação realmente tinha chegado a esse nível? Seus pensamentos estavam um caos. Ele não conhecia Dragon muito bem, mas já havia interagido com ele algumas vezes. Sempre tivera uma forte impressão da liderança natural e do inabalável senso de justiça do homem. Pensar que alguém assim, alguém que inspirou uma geração inteira de fuzileiros navais, agora havia desembainhado sua espada contra os seus. A própria ideia era difícil de engolir. Então, o que você vai fazer? Momonga olhou ansiosamente para Darren, que estava acendendo outro cigarro. Se não me engano, Dragon era um amigo próximo seu, não era? Darren balançou a cabeça. Não chegamos perto, mas nos demos bem. Quanto ao que vou fazer, sinceramente ainda não sei. Um flash de memória cruzou sua mente. Dragon, desmaiado e bêbado em seu pátio, rindo como um tolo despreocupado. Os olhos de Darren escureceram. Mas de um jeito ou de outro, eu tenho que ir. Ele deu uma longa tragada, expirou lentamente e jogou a ponta no chão, esmagando-a com a bota. As braçadeiras metálicas em seus braços se abriram com um clique, transformando-se em uma prancha voadora prateada e elegante que pairava firmemente diante dele. Darren pisou nela. Em seus olhos, uma luz fria e silenciosa brilhou. Ele não sabia como o vice-almirante Garp reagiria. Mas conhecendo a personalidade de Sengoku, o homem provavelmente omitiria a notícia, ou pior, recorreria à força. Com esse pensamento, uma onda de energia magnética explodiu de seu corpo, lançando o overboard com uma força aterrorizante. Em menos de um segundo, ele quebrou a barreira do som, desaparecendo na nevasca e desaparecendo no distante mar de nuvens. Um vendaval violento varreu a ilha deserta, transformando a neve em espirais. Momonga ficou imóvel no vento, com os lábios firmemente pressionados. De repente ele sentiu. A capa caía sobre seus ombros. Nunca me senti tão pesado. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. Sengoku, seu desgraçado. O rugido furioso de Garp quase fez as paredes do escritório tremerem. Ofegante, ele encarou Sengoku, cujo rosto estava sombrio como uma nuvem de tempestade. Os olhos injetados de sangue de Garp ardiam de raiva. Que diabos é essa ordem de prisão? Esse é meu filho. Bang. Sengoku se levantou de repente e bateu a mão na mesa com tanta força que tudo se espatifou, quebrando-se em pedaços. Claro que eu sei que ele é seu filho. Ele rugiu com o rosto pálido de fúria. Mas você ao menos sabe o que ele fez. Um dragão celestial. Ele matou um maldito dragão celestial. E não em segredo. Ele esmagou o crânio de alguém ali mesmo, em público. Você tem ideia de quantas testemunhas havia naquela cidade? Centenas. Centenas de pessoas o viram esmagar a cabeça daquele desgraçado como se fosse um bloco de tofu. Os olhos injetados de sangue de Garp brilharam enquanto ele berrava de volta. Ele estava protegendo civis. Mesmo assim, ele colocou as mãos em um dragão celestial. Sengoku rangeu os dentes com tanta força que parecia que eles iriam quebrar, e sua voz saiu entre eles. Garp, você tem noção do quão sério isso é? Este não era um fuzileiro naval qualquer. Estamos falando do seu filho, Monk D. Dragon. O futuro almirante. O filho do herói da Marinha. Ele assassinou um dragão celestial. Nada parecido com isso jamais aconteceu na história da Marinha. E o mais importante, se não lidarmos com isso da maneira certa, o que você acha que o governo mundial vai pensar de nós? Se eles começarem a duvidar de nós, não há como voltar atrás. O governo mundial já está furioso. Os 5 anciões enviaram uma ordem direta. Eles querem ação imediata. A partir de agora, como almirante do quartel-general da Marinha, estou emitindo uma ordem formal. Até que este assunto seja resolvido, você, Monk de Garp, está proibido de deixar Marineford. Nem pense em fazer nada imprudente. Darren já está a caminho. Os navios de guerra de Sakazuki e Borsalino deixaram o cais naval há 10 minutos. Seja lá o que você esteja planejando, é tarde demais. Ah, é mesmo? Garp soltou uma risada furiosa, quase zombeteira. Uma aura avassaladora começou a emergir de seu corpo, vasta e opressiva como um oceano profundo. Relâmpagos tênues, preto-avermelhados, crepitavam no ar ao seu redor. Então vamos ver, almirante Sengoku. Você pode me impedir? A expressão de Sengoku endureceu e uma luz dourada começou a irradiar de seu corpo. Mas naquele momento, Garp, já chega. Uma voz rouca, profunda e envelhecida de repente surgiu atrás dele. O corpo inteiro de Garp estremeceu. No momento em que ouviu, foi como se o ar tivesse sido sugado para fora dele. Sua aura se desfez como um balão vazio, e a luz intensa em seus olhos se apagou instantaneamente. A pressão explosiva ao redor dele desapareceu abruptamente, desaparecendo como uma maré vazante. Um cansaço profundo e impotente tomou conta. Ele se virou lentamente. Uma figura alta estava diante dele. Velho Kong. Kong, exibindo seu conhecido moicano, lançou um olhar calmo para Garp e então acenou com a cabeça para Sengoku. Estou deixando a operação de prisão em suas mãos, Sengoku. Então ele se virou novamente para Garp. Você deveria saber muito bem. Não vou deixar você sair do porto. Seu olhar penetrante fixou-se nos olhos injetados de Garp. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava o peso de uma marreta. Você é o herói dos fuzileiros navais. O que você representa não é apenas você mesmo. As palavras do almirante da frota atingiram Garp como pregos frios de aço, cravando-se profundamente em seu coração. A raiva desapareceu de seu rosto e com ela, toda a cor. Ele empalideceu.
Se você agir assim, toda a marinha será arrastada para o caos por sua tolice. Capítulo 255. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante da Frota. O escritório estava silencioso. Fique aqui até esse incidente acabar, Garp. Kong estava sentado atrás de sua mesa, trabalhando calmamente em uma montanha de papelada sem nem mesmo olhar para cima. Garp ficou imóvel, como uma estátua que havia perdido sua alma. Na parede branco-acinzentada estava pendurada uma placa com a palavra Justiça em letras pretas e grossas, pairando sobre ele como uma montanha pressionando seus ombros. Em algum momento começou a chover lá fora. Nuvens escuras cobriam o céu como um capuz gigante, sufocando a terra abaixo delas, dificultando a respiração. A chuva fria respingava nas janelas de vidro bem fechadas e depois ricocheteava. Uma penumbra pesada e uma intenção assassina cobriam o mundo. Garp olhou fixamente pela janela para o distante porto militar. No vasto porto oval, fuzileiros navais de elite, com casacos com capuz, patrulhavam de um lado para o outro na chuva, com expressões sombrias e solenes. Ele notou que nenhum navio de guerra estava atracado. Não se incomode em procurar. Já ordenei que todos os navios partam em patrulha temporária. Você não terá a mínima chance. A voz baixa de Kong veio de trás. O rosto entorpecido de Garp se contorceu em um sorriso amargo. Essa determinação, realmente digna do velho Kong. Então, velho Kong, realmente não há esperança? Os lábios pálidos de Garp tremeram enquanto ele murmurava as palavras com dificuldade. Kong não levantou a cabeça, seus olhos ainda estavam baixos. Enquanto folheava os arquivos, ele falou de forma displicente. Garp, você sempre foi meu aluno mais extraordinário, e aquele que mais me deu dor de cabeça. Você sabe que sempre tive orgulho de tê-lo como meu discípulo. Quanto àquele garoto Dragon, eu realmente o admiro. Seu forte senso de justiça, sua presença carismática, liderança natural, mente brilhante, força inigualável e talento surpreendente. Mesmo nas centenas de anos de história da Marinha, é raro encontrar outro jovem que possa se comparar. Os olhos de Garp ficaram vermelhos enquanto ele rangia os dentes. Então salve-o. Seus punhos cerrados tremeram quando ele deu um passo à frente, e o sorriso sempre alegre em seu rosto foi substituído por um apelo desesperado. Ele tem apenas 25 anos. Ele me disse que queria se tornar um almirante da Marinha. Ele queria mudar este mundo podre em nome da justiça. Droga, eu deveria ter percebido isso naquela época. Garp cobriu o rosto com as mãos, cerrou os dentes, mas lágrimas escaldantes ainda escorriam por entre seus dedos. Kong finalmente parou de folhear os jornais. Ele olhou para cima, com um olhar calmo enquanto encarava o herói da Marinha sufocado à sua frente. O Garp de meia-idade parado diante dele gradualmente se sobrepôs à imagem daquele pirralho sorridente de suas memórias. Kong soltou um suspiro profundo. Garp, não é que eu não queira ajudar. Mas você sabe exatamente o que significa matar um dragão celestial, especialmente na frente de uma multidão. A seriedade e a sensibilidade deste incidente estão muito além do que Sengoku pode suportar, e até mesmo além de mim. Um lampejo de desamparo cruzou seus olhos. De acordo com os regulamentos do governo mundial, se um dragão celestial, a nobreza do mundo, for ferido, os almirantes da Marinha são obrigados a responder incondicionalmente. Mas você sabe por que Sengoku não cuidou desse assunto sozinho? Garp congelou com um olhar vazio nos olhos. Kong tirou um charuto da caixa em sua mesa, mordeu-o e acendeu. Uma fumaça espessa subia em círculos ao redor de seu rosto afiado e envelhecido. Então ele disse algo que deixou Garp completamente atordoado. Porque é uma ordem dos 5 anciões. Kong recostou-se na cadeira, inclinou a cabeça ligeiramente para cima e exalou uma baforada de fumaça. Devido ao status sensível do Dragon, o governo começou a questionar a lealdade dos oficiais de alta patente da nossa marinha. Você consegue imaginar isso? A linhagem de um herói da marinha, um futuro almirante, ou até mesmo almirante da frota, alguém que deveria ser absolutamente leal ao governo, ousou levantar a mão contra um nobre dragão celestial. Isso é algo que os 5 anciões não podem aceitar. Não se trata mais apenas daquele pirralho do Dragon. As ações dele abalaram seriamente a confiança do governo em nós. O rosto de Garp ficou pálido. Sua preocupação com a vida do filho o cegou completamente para as implicações mais amplas do incidente. Ele abriu a boca, prestes a falar, mas Kong acenou com a mão, interrompendo. Os 5 anciões já deixaram claro. Se deixarmos Dragon escapar desta vez, o governo cortará o orçamento militar da Marinha em 50%. Além disso, o plano de promoção que Sengoku e eu já tínhamos definido foi descartado. Até que esse incidente seja resolvido e a confiança dos 5 anciões seja recuperada, Sengoku não se tornará almirante da frota. E eu não irei para a Terra Santa para servir como comandante-chefe das forças do governo mundial. Garp parecia ter sido atingido por um raio. Uma onda de culpa avassaladora inundou seu peito, e ele cambaleou 2 passos para trás. Seus lábios se entreabriram. Kong, velho Kong. Kong deu um sorriso fraco e indiferente. Não importa. De qualquer forma, eu nunca me interessei muito pelo posto de comandante em chefe. E Sengoku não tem queixas. Então, Garp, você entendeu agora? Seja a posição de comandante-chefe ou de almirante da frota, se houver a menor chance de salvar Dragon, não vamos desistir tão facilmente. Mas a situação agora é muito difícil. Seu filho cometeu um erro que não pode ser desfeito. Com essas palavras, Garp ficou sem palavras. Ele ficou ali, inexpressivo, com os olhos desfocados, como se seu corpo e espírito estivessem engolidos por um vazio arrepiante, completamente entorpecidos. Então, aquele pirralho realmente não pode ser salvo. Até Sakazuki e Borsalino já foram embora. Ele murmurou. Sakazuki nunca se deu bem com Dragon. Não tinha como se conter. E Borsalino, os pensamentos daquele cara eram impossíveis de ler. Com os dois unindo forças, não importava o quão forte Dragon fosse, ele não conseguiria sobreviver. Não. De repente ele cerrou os punhos. Quando ele estava prestes a agir, o latido frio de Kong o deteve.
O que você está fazendo? Garp cerrou os dentes, seu rosto contorcido de relutância. Velho Kong, um dia retribuirei sua gentileza. Mas Dragon é meu filho. Não importa o que aconteça, eu tenho que salvá-lo. Sei que sua posição é difícil. Sei que Sengoku também está numa situação difícil, então. Ele levantou a mão e agarrou sua capa de fuzileiro naval pelo ombro, puxando-a com força até enrugá-la. Este fuzileiro naval, eu desisto. Bang! Um único soco o fez voar, jogando-o contra a parede com um estrondo estrondoso. Garp encarou Kong sem entender nada que o atacara de repente. Sua mente estava empolvorosa, e o sangue escorria de sua testa. Seu idiota! Kong rugiu. Eu disse que é difícil, não impossível. Garp piscou em choque. Mas Sakazuki e Borsalino. Você sabe por que Sengoku notificou Darem primeiro. Kong revirou os olhos, bufou e começou a xingar baixinho. Garp congelou. E então, algo fez sentido. Seus olhos vermelhos e opacos brilharam mais uma vez. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Seja paciente, Garp. Olhando para Garp, que havia se acalmado um pouco, mas ainda andava de um lado para o outro ansiosamente, Kong suspirou e falou. Garp parou no meio do caminho e perguntou com urgência. Velho Kong, você acha que Darem consegue chegar lá antes de Sakazuki e Borsalino? Se Sakazuki encontrasse Dragon primeiro, as coisas sairiam do controle. Kong não parecia preocupado. Havia a mesma calma e firmeza de sempre em sua expressão. Ele ponderou por um momento, então balançou a cabeça lentamente sob o olhar expectante de Garp e disse roucamente. Aquele garoto Darem conhece a situação no Mar do Norte melhor do que qualquer um de nós. Embora Sakazuki e Borsalino tenham servido no Mar do Norte, não se esqueçam, quando se trata de quem realmente detém o controle dessas águas, é Darem. Ele é o rei do Mar do Norte, ponto. Ele não vai te decepcionar. Ao ouvir o julgamento de Kong, Garp finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Isso é bom, isso é bom. Ele repetiu as palavras baixinho. Quando se tratava da vida do próprio filho, ele não parecia mais o herói ousado e impetuoso da marinha do passado. Agora, ele era cauteloso e inquieto. Mas, você está pronto? Kong perguntou de repente. Garp ficou surpreso. Olhou para Kong confuso, mas encontrou seu olhar solene. A partir de hoje, seu filho se tornará o maior inimigo do governo mundial, e até mesmo dos nossos fuzileiros navais. Não, aquele garoto Dragon tem um forte senso de justiça. Ele jamais se voltaria contra os fuzileiros navais? Isso não tem nada a ver com a vontade pessoal dele. Kong o interrompeu friamente. Não importa o que ele queira no futuro, a partir do momento em que matou um dragão celestial, ele entrou em um caminho sem volta. Ele inevitavelmente se oporá ao governo mundial e a nós. Não há dúvida. Mesmo ignorando seu poder e talento, Dragon sabe demais sobre nossos fuzileiros navais e o governo. Ele conhece nosso pessoal, nossas capacidades de combate, implantações de frotas, layouts de bases, redes de inteligência e até mesmo os métodos de criptografia para nossas comunicações militares Denden Mushi. E agora sua deserção é uma conclusão inevitável. Quando chegar a hora, o governo mundial provavelmente oferecerá uma recompensa sem precedentes por sua cabeça. Seu filho se tornará o criminoso mais perigoso do mundo. Então, Garp, você está pronto para encarar isso? O questionamento ríspido de Kong fez o rosto de Garp empalidecer. Seu próprio filho se tornaria seu inimigo? Esse pensamento ecoou em sua mente como um pesadelo. Ele ficou parado no mesmo lugar por um longo tempo, lutando internamente antes de respirar fundo. Cerrou os punhos e rangeu os dentes. Eu estou pronto, almirante da frota Kong. Bom, Kong sorriu com satisfação. Ele estendeu a mão, pegou o Denden Mushi militar e discou um número. Bru. Quando o sinal tocou, Kong se levantou e caminhou em direção à porta. Ao passar por Garp, ele fez uma breve pausa, colocou a mão no ombro de Garp e disse baixinho. Agora, pense no que você quer dizer a Dragon. Darem vai repassar. Com isso, ele saiu do escritório, deixando espaço para Garp fazer uma despedida final. Buru. Naquele momento, o Denden Mushi conectou. Almirante da frota Kong, aqui é Darem. Uma voz baixa veio do outro lado da linha, com o som de um vento forte uivando ao fundo. Garp olhou fixamente para o Denden Mushi, seus passos pesados enquanto ele caminhava lentamente. Darem, sou eu, ele disse com a voz rouca. Houve uma pausa clara. Um segundo depois, a voz de Darem soou novamente. Só que dessa vez o vento de fundo havia desaparecido, deixando um silêncio tranquilo e solene. Vice-almirante Garp, estou ouvindo. Os lábios de Garp tremeram. Seus olhos estavam vazios enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Então, de repente, ele sorriu e disse. Diga a esse garoto, para viver. As mãos de Dragon ainda tremiam. Embora mais de meio-dia tivesse se passado desde o incidente, o sangue em suas mãos não havia secado e o tremor não havia parado. O uniforme militar e a capa que ele antes usava com orgulho desapareceram, substituídos por um casaco com capuz verde militar que cobria a maior parte do seu rosto. Ele se forçou a relembrar as táticas de reconhecimento e contra-reconhecimento que aprenderá na Academia Naval, apagando todos os vestígios de sua presença da melhor maneira possível. Embarcou em um navio mercante indefinido e chegou discretamente a esta ilha. Ficar nessas águas não era uma opção. Dado o alcance do governo mundial, era apenas uma questão de tempo até que eles o localizassem. Como ex-comandante principal do quartel-general da Marinha e com sua identidade e histórico únicos, Dragon sabia muito bem como os cães do CP sob o governo mundial operavam. Essas feras cruéis e violentas tinham um faro infalível para sangue. Ele precisava encontrar uma maneira de chegar à Grand Line, talvez até a um novo mundo. Somente naqueles mares vastos e caóticos ele conseguia encontrar a menor chance de recuperar o fôlego diante da perseguição sem fim, e talvez, só talvez, um fio de esperança. Seus pensamentos estavam desordenados, emaranhados como um emaranhado de fios.
Ele caminhou pela movimentada rua comercial atordoado, sobrecarregado pelo barulho, pela multidão, pelo calor. Ele instintivamente puxou o capuz do casaco com mais força, como se a fraca luz do sol fosse insuportável. Ele ainda conseguia se lembrar do cheiro de sangue. O fedor de suor, bebida forte e pólvora se misturava a gritos, estrondos, choros e risadas guturais. Só de pensar naquele momento, quando a fúria o invadiu, seu coração apertou. Não houve hesitação entre a decisão e a ação. E então acabou. Aquele rosto horrível e arrogante se contorceu em medo e súplica desesperada antes que a cabeça do homem se abrisse como uma melancia bem na frente dele. Qual foi a sensação? Dragon ainda não conseguia entender aquilo. Ele lambeu os lábios rachados, apertou o capuz em volta do rosto e encontrou uma pequena taverna à beira da estrada. Baixando a voz, pediu uma garrafa de vinho ao dono. Ele sentou-se à mesa sob a sombra de uma árvore. Só você? O proprietário trouxe o vinho com um sorriso, aparentemente imperturbável por alguém envolto em um casaco pesado em um dia tão escaldante. Dragon estava prestes a concordar, mas as palavras saíram sozinhas. 2 taças, por favor. Obrigada. O dono riu baixinho, colocou 2 copos na mesa e foi embora. Dragon sentou-se em silêncio, olhando fixamente para o vinho verde escuro à sua frente, perdido em pensamentos. Ele não bebeu. Parecia que ele estava esperando. Esperando por alguém. Talvez para dizer algumas palavras. Talvez para dizer um último adeus. Qualquer um serviria. Ele esperou pacientemente. 1 minuto. 5 minutos. 10. Meia hora. Ele sentou-se calmamente sob a árvore, com o coração cheio de inquietação e ansiedade. Era como se uma cortina invisível tivesse caído, isolando-o da rua barulhenta e movimentada ao seu redor. 1 hora se passou. Então, de repente, uma voz quebrou o silêncio à sua frente. Um vinho tão forte não deve ser bebido sozinho. Dragon soltou um longo suspiro. Aquela hora pareceu esperar que o destino desse seu veredito. E agora, o momento havia chegado. Eu não esperava que o primeiro fuzileiro naval a me encontrar seria você. Ele olhou para o homem que havia calmamente pegado a garrafa de xerez e ofereceu um sorriso genuíno. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos. Darren serviu o vinho em ambas as taças, então olhou para cima e encontrou o olhar de Dragon sorrindo. Afinal, o Mar do Norte é meu território. Capítulo 257. Afinal, o Mar do Norte é meu território. Sob a sombra das árvores, a voz do Comodoro carregava um leve sorriso, mas exalava uma confiança e determinação avassaladoras. Dragon ficou momentaneamente atordoado, mas não conseguiu evitar rir. Certo, quase esqueci, você é o mundialmente famoso rei do Mar do Norte, ponto. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas no momento em que viu Darren parado à sua frente, a ansiedade e a confusão no coração de Dragon desapareceram instantaneamente. Era o tipo de alívio que se pode sentir diante da morte ou do desespero, quando um amigo de confiança chega bem a tempo, um conforto profundo e genuíno da alma. Ao ver Darren exausto pela viagem e ainda com o rosto cansado, Dragon não pôde deixar de se perguntar o quão longe ele havia chegado para chegar ali antes de todos os outros. Seu sorriso ficou ainda mais brilhante. A sombra da árvore balançava suavemente na brisa úmida, projetando luz e sombra no chão. Os dois sentaram-se um de frente para o outro em uma mesa de vinho, em silêncio por um tempo. Ela contrastava fortemente com a agitação das ruas e da multidão ao redor. Pare de sorrir como um idiota. Darren de repente explodiu. Ele empurrou uma taça cheia de vinho para Dragon, depois pegou a sua, tomou um gole e deixou que ela aliviasse a secura e o cansaço da longa viagem. Você não deveria ter sido tão imprudente. O sorriso de Dragon desapareceu instantaneamente. Vendo isso, Darren suspirou. Um de nós teve que mencionar isso. Dragon ficou em silêncio por um momento. Ele franziu os lábios, baixou o olhar para as mãos manchadas de sangue e disse suavemente: não consegui me conter. Depois de murmurar essas palavras, uma amargura profunda e indizível encheu seus olhos. Quão ruim é isso? Muito ruim. Darren balançou a cabeça e disse sem rodeios: o vice-almirante Garp está agora proibido de deixar o quartel-general. O porto de Marineford foi completamente selado. Os superiores emitiram uma ordem absoluta para capturá-lo, vivo ou morto. Além de mim, Sakazuki e Boruzarino já zarparam. Não vai demorar muito para que eles encontrem este lugar. Bum! Um trovão ribombou ao longe. Um vento forte varria as ruas, nuvens escuras se acumulando rapidamente no céu. As folhas caíam ao vento. Os pedestres aceleravam o passo. A luz do sol diminuiu. O céu ficou cinza. A chuva estava chegando. Dragon apertou ainda mais os lábios rachados. Darren não o apressou. Apenas esperou em silêncio. Aquilo era uma criança. Após uma longa pausa, Dragon finalmente falou, sua voz rouca, baixa e pesada, repleta de tristeza e desamparo. Ecoou fracamente na esquina por onde as pessoas passavam apressadas. Sua pipa pousou acidentalmente na montaria de um dragão celestial. A linha da pipa arranhou seu manto. Mal rasgou a lâmina. No máximo, deveria ter exigido um pedido de desculpas e uma compensação. Mas o dragão celestial queria matá-lo. Os pais do menino se ajoelharam, implorando desesperadamente, com as cabeças ensanguentadas pela reverência. Mas não importava. Eu estava lá por acaso. Até então, eu nunca tinha encontrado um dragão celestial, embora tivesse ouvido muitos rumores terríveis. Mesmo assim, eu não acreditava. Não importa o quão cruel uma pessoa seja, como ela pode ser. Então dei um passo à frente, me identifiquei e me ofereci para pedir desculpas em nome do garoto. Não deveria ter sido nada, pelo menos foi o que pensei. Mas eu estava errado. Eu estava incrivelmente errado. Eu subestimei completamente a maldade deles. Realmente existem demônios neste mundo. Ele soltou uma risada irônica. Quando aquele dragão celestial soube quem eu era, ele não recuou. Em vez disso, ficou furioso, sorrindo loucamente enquanto ordenava que toda a família fosse morta. Darren, eu simplesmente não entendo.
Por que ele insistiu em tirar a vida deles por algo tão trivial? Dragon olhou para cima, com os olhos cheios de confusão, e encarou Darren. Darren não disse nada. Ele tirou um maço amassado de cigarros do bolso, acendeu um e deu uma tragada. As famílias felizes são todas iguais, e cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É assim que o mundo funciona. Mas a cruel ironia é que diante dos chamados dragões celestiais supremos, todas as famílias infelizes encontram o mesmo fim. Para algumas pessoas, machucar os outros, até mesmo tirar vidas, é a forma como elas demonstram seu poder. O olhar calmo de Darren atravessou a fumaça enquanto ele olhava para Dragon e disse baixinho: "Então você o matou." Dragon assentiu com dificuldade. "Sim, eu o matei." Era a única maneira de impedir que tudo isso acontecesse. Sua expressão continuava mudando, sua respiração ficando irregular, como se o choque de matar um dragão celestial não tivesse passado completamente. Eu não podia hesitar, nem por um segundo. Eu sabia que se fizesse isso, perderia a coragem de prosseguir. Naquele momento, minha mente ficou completamente em branco. Tudo o que eu conseguia sentir era um calor escaldante no peito, como se algo estivesse prestes a explodir. Eu precisava desabafar. Quando recobrei a consciência, tudo ao meu redor estava um caos. As pessoas gritavam, corriam, algumas desmaiavam de medo, e aquele cara que se dizia Deus, a cabeça dele já estava esmagada nas minhas mãos. Foi tão fácil quanto quebrar uma melancia. Eu mal conseguia acreditar, dragões celestiais podem realmente morrer. Ele sorriu, sem saber se era por zombaria ou descrença. Então até os deuses podem morrer. Mas sabe de uma coisa, Darren? Antes de fazer isso, eu estava apavorado. Realmente, verdadeiramente apavorado. Eu sabia que era um fuzileiro naval. Não tinha permissão para tocar em um dragão celestial. No momento em que eu fizesse o movimento, tudo que eu tinha desapareceria. Darren levantou uma sobrancelha. Você se arrepende? Não. Dragon sorriu. Porque no segundo em que esmaguei a cabeça daquele dragão celestial, minha mente clareou. Com o sangue jorrando no ar, uma onda de adrenalina que eu nunca havia sentido antes tomou conta de mim. Aquela sensação era estimulante. Entendeu, Darren? Darren ficou em silêncio por um momento, então disse lentamente: "Entendo." "Não, você não entendeu." Dragon o interrompeu. "E espero que você nunca faça isso." Darren pensou: "Eu realmente entendo." Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Dragon de repente levantou sua mão direita manchada de sangue. Seus dedos se curvaram levemente, indicador e médio pressionados juntos, anelar e mínimo juntos, formando uma garra de dragão com 3 dedos. Lembra desse movimento? Darren assentiu. Ryuzoken. Os olhos de Dragon brilharam e um sorriso se espalhou por seu rosto. Isso mesmo, Ryuzoken. Você me deu esse lembrete naquela época. Foi isso que me levou a criar essa técnica. Mas sabe de uma coisa? Desde aquele dia continuei trabalhando em maneiras de ir mais longe, de torná-lo mais forte. Mas não importava o que eu fizesse, sempre havia algo errado. Mas bem quando ataquei aquele dragão celestial, eu o usei sem nem pensar, e naquele momento, finalmente encontrei o que Ryuzoken estava perdendo o tempo todo. Ele respirou fundo. Era a alma. Foi vontade. Ryuzoken não se trata apenas da força dos dedos, trata-se da força da garra em si. Estas são as garras forjadas para destruir o poder opressor. Enquanto suas palavras ecoavam, um trovão ecoava pelo céu cheio de nuvens pesadas. Um relâmpago pálido iluminou brevemente a escuridão. A garra de Dragon, negra como breu, revestida de aqui de armamento, brilhava com uma aura fria e avassaladora sob o clarão do relâmpago. Capítulo 258. Como foi isso? Impressionante, não é? Dragon tentou sorrir brilhantemente para Darren, mas ele falhou. Seu sorriso não trazia nada além de tristeza e perda. Sob os relâmpagos bruxuleantes no céu, parecia desolado. Darren entendeu imediatamente. Ele franziu a testa e perguntou de repente: "Essa história ainda não acabou, não é?" Dragon forçou um sorriso. Sim, ainda não acabou. Ele não havia terminado de falar quando um vento forte, prenúncio de uma chuva torrencial iminente, varreu a rua, espalhando folhas caídas pelo chão e soprando para trás o capuz que cobria o rosto de Dragon. As pupilas de Darren se contraíram levemente. Dragon não parecia muito diferente. Seu nariz alto, olhos fundos e feições bem definidas eram todos os mesmos. E seu cabelo preto bagunçado estava tão despenteado como sempre. Mas agora havia uma nova cicatriz. Ela se estendia pelo lado esquerdo do rosto dele, abrindo-se como um guarda-chuva, com carne podre e bordas queimadas. Um ferimento de bullet. Darren ficou momentaneamente atordoado. Então, é ele. Esse é o criminoso mais procurado pelo governo mundial. Monk the Dragon. Por que ele está aqui? Droga. Não se mexa. Notifiquem os fuzileiros navais agora. Um coro de medo, fúria, hesitação e pavor irrompeu da rua. Quando o capuz de Dragon voou, os pedestres próximos o reconheceram, com os rostos contorcidos de choque e terror. O pânico tomou conta da rua inteira. Algumas pessoas ficaram pálidas enquanto pegavam seus filhos e corriam. Outros, com os olhos brilhando de ganância, levantaram suas pistolas trêmulas e apontaram para Dragon. Alguns se esforçaram para usar o Dendemushi em cabines telefônicas ou lojas para contatar as autoridades locais ou os fuzileiros navais, apenas para descobrir, para seu horror, que nenhum dos Dendemushi conseguia sinal. Em meio ao caos, Dragon sentou-se calmamente como se nada disso o preocupasse, sorrindo discretamente para Darren. Agora entendi. Os olhos de Darren piscaram. Seus punhos se fecharam, e tênues arcos de eletricidade percorreram sua pele. Com a sua força, se você estivesse um pouco preparado, nem mesmo um agente da CP armado com balas de pedra do mar poderia te machucar. Isso só deixa uma explicação. Exatamente. Dragon deu um sorriso amargo e então continuou sua história. Depois que matei aquele dragão celestial, lidei com os guardas do CP facilmente.
Mas quando me virei, vi algo em que não conseguia acreditar. Os civis corriam aterrorizados, alguns ligavam freneticamente para os fuzileiros navais, outros soluçavam incontrolavelmente, mas não era isso que mais importava. Dragon fez uma pausa. Então finalmente pegou o copo e o virou de uma só vez. Engasgou, tossindo forte e com o rosto ligeiramente vermelho. Ofegante, ele disse. Os pais do menino que salvei estavam tremendo de medo e pegaram uma das pistolas dos agentes do PC. Um sorriso torto surgiu em seus lábios. E mirou em mim. Foi como se algo no ar tivesse estalado de repente. O silêncio caiu. Bum! Outro relâmpago pálido cortou o céu escuro como breu, com seu rugido ensurdecedor. Assim como agora. Darren olhou friamente para a multidão ao redor. Eles observavam, cobiçavam, temiam. Alguns fugiram, enquanto outros pegaram suas armas. Sob o brilho intenso e gelado do Commodore, os civis que estavam prontos para atirar largaram suas armas em pânico e fugiram. Eu não entendo, Darren. Eu estava defendendo-os. Eu estava protegendo-os. Eles não deveriam ter medo de mim. Os olhos de Dragon estavam levemente vermelhos e sua expressão difícil de ler. Eu estava fazendo a coisa certa. Eu era um fuzileiro naval justo. Darren deu uma tragada lenta no cigarro e respondeu. É por isso que pessoas boas acabam encarando canos de armas. Dragon disse calmamente. Eles continuaram me pedindo desculpas. Eu tentei acalmá-los. Mas mesmo assim eles puxaram o gatilho. Darren interrompeu. Dragon ficou em silêncio por um momento. Sim, porque você baixou a guarda. Você nunca pensou que eles realmente atirariam. Sim. Você sabe por que eles fizeram isso? Sim. Eles não queriam morrer. Darren deu uma risada fria. Claro, eles não queriam morrer. Dragon havia matado um dragão celestial. Como testemunhas, eles tiveram que matá-lo para espiar para ter uma chance de sobreviver. Mesmo que ele matasse aquele dragão celestial para salvá-los. O mundo, que lugar distorcido. Dragon soltou um longo suspiro e sorriu. Desta vez, seu sorriso continha um traço de facilidade de aceitação. Eu não os culpo. Eu entendo. Eles são apenas pessoas comuns. Eles têm suas próprias vidas, seus próprios caminhos. Tudo o que eles querem é paz, uma vida tranquila. Eles estavam se protegendo e protegendo suas famílias. Eu não os culpo. Era o que eles tinham que fazer. Eles já se desculparam. Mas no momento em que Bullet me atingiu, eu entendi uma coisa. Todas aquelas pessoas que se ajoelham diante dos dragões celestiais, elas não estão se curvando ao poder. Elas estão se curvando a este mundo amaldiçoado e quebrado. Um sistema decadente. Moral corrupta. Corações egoístas. Os dragões celestiais nada mais são do que monstros nascidos de toda essa imundície. Enquanto ele falava, o olhar de Dragon se desviou para um canto da rua. Darren seguiu seu olhar. Uma mulher estava sentada na beira da estrada lamacenta e imunda, com o rosto pálido de fome, o corpo magro e as roupas em farrapos. Em seus braços, envolta em trapos sujos, estava uma criança. A menos de 5 metros de distância havia um restaurante ricamente decorado. Através das grandes janelas do chão ao teto, eles podiam ver que o caos causado pela presença de Dragon havia evacuado os clientes lá dentro. Mas as mesas permaneceram cheias de pratos extravagantes e fumegantes. Dragon olhou para a comida intocada e depois para a mulher faminta. Apertou os lábios e disse baixinho. Você vê, não é, Darren? Esta é a verdade deste mundo. Os dragões celestiais vivem em luxo obsceno e para financiar isso, eles extorquem tudo das nações-membro. Os líderes e nobres dessas nações exploram os proprietários de terras e comerciantes, que por sua vez esmagam o povo comum. Inúmeras vidas presas no fundo da sociedade morrendo de fome. Alguns se tornam mendigos. Outros se voltam para o roubo, a prostituição ou o jogo, mas a maioria se torna pirata. Essas pobres almas, elas gastam cada última gota de força só para se manterem vivas. Dragon deu outro pequeno sorriso. Então não, eu não os culpo por atirar em mim. Eu entendo. As pessoas ficam do lado de quem está ganhando. E eu ainda não ganhei. Desta vez, Darren viu claramente. Não havia mais tristeza ou decepção no sorriso de Dragon. Apenas uma aceitação calma, e uma pitada de culpa enterrada no fundo de seus olhos. Não são só eles. Tudo que vemos, desastres, fome e guerra, é um vislumbre do futuro. Em um mundo governado pela sobrevivência do mais apto, a felicidade nunca dura para sempre. Dragon olhou diretamente para Darren, sua voz baixa e firme, cada palavra pesada. Um dia, eu mudarei este mundo. Ao ouvir isso, Darren não pôde deixar de suspirar. Sua mente vagou de volta ao dia em que Dragon ficou bêbado e causou um tumulto em seu quintal. Fazia apenas 2 meses desde então, mas Dragon parecia ter envelhecido anos. Aquele ingênuo e alegre cabeça quente estava quase desaparecido agora, substituído por um homem que havia enxergado através da feiura do mundo e aprendido a rir mesmo assim. Ele era um homem de verdade agora, mas ainda assim, ele estava destinado a trilhar o mesmo caminho. Capítulo 259. As ruas ainda estavam um caos. Civis fugiam aterrorizados, tentando freneticamente contatar alguém através de seu Dendemoshi. Darren e Dragon, no entanto, permaneceram sentados calmamente no mesmo lugar, como se a turbulência ao redor não tivesse nada a ver com eles. O trovão ribombava cada vez mais alto, e os relâmpagos riscavam o céu escuro como breu. Darren olhou calmamente para o rosto marcado de Dragon e de repente perguntou. O que você está planejando fazer? Dragon coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Não tenho certeza, mas primeiro preciso me afastar de você, certo? A ordem que você recebeu deve ter sido para me prender a qualquer custo, até mesmo me matar na hora, se necessário, correto?
Mas se eu conseguir escapar, quero construir uma organização totalmente nova. Uma sociedade fundada na harmonia, na liberdade, na igualdade e nos sonhos. Precisarei de mais pessoas para isso. Ele olhou para Darren e deu um sorriso irônico. Eu pensei em te convidar no começo, mas percebi que você não aceitaria de jeito nenhum. Você é o chefe da Frota Mar do Norte, o chefe do campo de treinamento. Com a forma como você traçou seus planos na Marinha todos esses anos, e sua personalidade, simplesmente não é possível que você se junte a mim. Darren deu um sorriso irônico. Claro que não. Dormir ao relento, ser caçado, sem saber se verei o amanhã. Sem belezas, sem charutos, sem bebida forte, eu não sobreviveria. Eles riram baixinho. Não é preciso dizer mais nada. O tempo passou. Darren terminou seu cigarro. Apagando-o, ele disse de repente. Dragon, esse caminho que você está tomando, não vai ser fácil. Eu sei. Ninguém vai te entender. Eu sei. Até as pessoas que você quer proteger terão medo de você. Elas terão medo de você. E um dia, sem aviso, podem atirar em você pelas costas e entregá-lo ao governo mundial. Sim, eu sei. Dragon sorriu e brilhantemente. Desta vez foi um sorriso verdadeiro. O tipo de tristeza que surge quando alguém abre mão de seus ideais e orgulho e escolhe enfrentar um futuro duro e incerto com uma determinação inabalável. Darren, o mundo precisa de uma grande sacudida. Sei que eles estão apenas com medo, e que esse medo continuará se espalhando. Mas não posso impedir a transformação só porque as massas estão assustadas e fracas. Darren sorriu. Parece que você está mentalmente preparado. Dragon assentiu. Darren sorriu com satisfação. Muito bem. Antes de começarmos, o vice-almirante Garp me pediu para lhe passar uma mensagem. Dragon ficou surpreso. Ele me pediu para te contar. Darren repetiu as palavras de Garp, palavra por palavra. Viver. Dragon foi atingido como um raio. Caramba! Seus olhos ficaram visivelmente vermelhos. Ele agarrou o rosto com as duas mãos e engasgou. Sinto muito, ao velho, a todos, e por causar problemas a vocês. Lágrimas escorriam por entre seus dedos enquanto ele cerrava os dentes com força. Droga, eu queria ser um herói como o velho. Mas agora me tornei um fugitivo procurado pelo mundo inteiro. Darren exalou. Dragon, o que você acha que é um herói? Dragon congelou, olhou para Darren e instintivamente respondeu. Um herói é alguém forte o suficiente para proteger os fracos e defender a justiça. Darren balançou a cabeça. Não, a força importa, mas um herói é, na verdade, um estandarte. Uma faixa? Sim. As pessoas deste mundo são muito fracas, e as forças que enfrentam são avassaladoras. Talvez queiram resistir, mas lhes falta força interior, então precisam de uma bandeira. Darren sorriu, com os olhos ardendo de convicção. Guiar os perdidos, inspirar coragem nos tímidos e solidificar a fé dos hesitantes. Como uma tocha flamejante iluminando este mundo escuro, acendendo a chama enterrada no coração das pessoas e dando-lhes força para seguir em frente. Esse é o verdadeiro significado de um herói. Talvez, para mim, você seja mais herói agora do que o vice-almirante Garp. Porque você fez o que nenhum de nós ousou fazer. Ele apontou para Dragon atordoado, sua voz cheia de significado. Você matou um dragão celestial à vista de todos. Você destruiu o mito deste mundo. Você arrastou aquele chamado Deus para baixo do seu pedestal. Um leve sorriso surgiu no rosto de Dragon, mas antes que pudesse florescer completamente, ele ficou em silêncio novamente, com a expressão escurecendo. Mas no final, eu ainda não consegui protegê-los. Após o incidente, ele fugiu imediatamente da ilha. Então ele ouviu a notícia. Agentes do governo mundial chegaram logo depois e começaram uma busca. O menino que empinou a pipa e seus pais foram brutalmente torturados pelos agentes. No final, não sobreviveram. O arrependimento é sempre a norma neste mundo. Você não pode proteger a todos. Mas você precisa seguir em frente, Dragon. Darren ofereceu um sorriso fraco. Ao ouvir isso, Dragon inconscientemente endireitou as costas. Seu sorriso cansado continha um toque de tristeza, mas também de orgulho. Bum! Outro trovão rasgou o céu, iluminando o mundo. No vento uivante, faixas pretas como tinta se espalhavam pela terra. Pinga, pinga. Gotas de chuva começaram a cair, logo se transformando em um aguaceiro. A tempestade havia chegado. Darren de repente murmurou baixinho. Já deveria estar na hora. Dragon não ouviu. Estava perdido na chuva, sentindo as gotas frias atingirem seus cabelos e rosto. Ele murmurou. Até o céu chora por este mundo. Não, o céu está te acompanhando. Darren sorriu e levantou sua taça de vinho. Dragon piscou e então sorriu novamente. Ele pegou seu próprio copo. Os dois copos, cheios do vinho mais forte, colidiram pesadamente no ar. O líquido âmbar brilhou com a cor da partida e da despedida. Eles beberam tudo de uma vez. Dragon levantou-se abruptamente. A hesitação e a perda em seus olhos desapareceram. Apenas a firme resolução permaneceu. Seus cabelos negros balançavam descontroladamente ao vento, sua silhueta iluminada por um relâmpago. A partir deste dia em diante, seus antigos camaradas eram seus inimigos. O enorme poder que governava o mundo era seu inimigo. O sistema decadente era seu inimigo e a ignorância da humanidade era sua inimiga. A chuva caía sobre o mundo. A estrada à frente era pesada e áspera. Ele só conseguia percorrê-la sozinho. O mundo havia se tornado seu inimigo. Mas ele riu com orgulho e destemor. Pode vir. Darren se levantou lentamente, levantou a mão e rasgou o casaco com capuz que escondia seu rosto e identidade. Por baixo havia um terno preto e uma capa branca pura da justiça. Diante de todos os olhos, sua voz cortou o vento e a chuva, mais alta que o trovão, ecoando pela ilha. Criminoso Monk the Dragon. Sou Rogers Darren, comodoro do quartel-general da Marinha. Em nome da justiça, oficialmente o declaro preso. Rendam-se agora. Capítulo 260. A reviravolta repentina fez com que a multidão caótica ficasse paralisada no lugar. Antes que alguém pudesse reagir, Darren e Dragon se moveram quase simultaneamente.
Suas botas militares chapinhavam nas poças enquanto se lançavam uns contra os outros como bestas ferozes. A força do choque estilhaçou a mesa e as taças de vinho próximas. Garras de dragão negro e punhos explosivos rasgaram a chuva torrencial, colidindo no ar com uma força avassaladora. Bang! Uma poderosa onda de choque rompeu do ponto de impacto, espalhando-se em todas as direções. A chuva torrencial foi soprada para os lados, e o pavimento de pedra sob eles foi levantado e arremessado como ondas do mar. Vitrines de tavernas, restaurantes e lojas próximas se estilhaçaram com um estrondo ensurdecedor. Civis aterrorizados agarraram a cabeça e correram para escapar, com os ouvidos zumbindo. Ha 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 ha! Sua força melhorou muito. Diante do feroz Comodoro da Marinha, os olhos de Dragon brilharam com sede de batalha enquanto ele ria com vontade. Darren apenas sorriu em silêncio e fechou a distância num piscar de olhos. Bang, 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 bang. Os dois se chocaram em alta velocidade. Punhos, garras, joelhadas e chutes como chicotes, todos revestidos de aqui do armamento, colidiram violentamente na chuva, emitindo ecos profundos e estrondosos. Em todos os lugares onde lutaram, postes de luz, mesas, placas e até prédios foram varridos como destroços de um furacão, reduzidos a escombros. E ainda assim, como se houvesse um entendimento mútuo, a batalha avançou em direção a áreas desabitadas, mantendo civis fora de perigo. Eles estão realmente brigando. Mais ao longe, civis em fuga observavam em choque os prédios que ruíam sob a força do choque. Eles ofegavam, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Alguém saiu do transe e gritou com os dentes cerrados. Rápido! Continuem chamando Denden Mushi. Avisem os fuzileiros navais, precisamos de reforços. Aquele Comodoro sozinho não será suficiente para lidar com esse cara. Aquele homem é um criminoso procurado pelo governo mundial. Sem hesitar, os civis descaram novamente. Desta vez, a linha conectou. Conseguimos passar. Deve ter sido a tempestade que atrapalhou o sinal mais cedo. Olá, avistamos o criminoso Dragon. Sim, sim. Um fuzileiro naval está arriscando a vida para impedi-lo. Enviem reforços agora. Nesse momento, o civil que segurava o Denden Mushi viu Darren, com sua capa de fuzileiro naval esvoaçando, voando como uma bala de canhão. Ele se chocou contra dois prédios com sangue jorrando da boca. As pupilas do civil se encolheram de horror. Com o coração disparado, ele rugiu para o Denden Mushi, o fuzileiro naval chamado Darren. Ele está prestes a perder. Ele está cuspindo sangue. Ele não aguenta mais. Sim, esse é o local. Droga. Pare de perder tempo. Chame alguém aqui agora. Ao mesmo tempo, a mais de 100 milhas náuticas da ilha onde Dragon e Darren estavam em batalha, dois navios de guerra da marinha lutavam para avançar em meio a uma violenta tempestade. Relâmpagos brilharam, trovões rugiram. Um fuzileiro naval de capa de chuva irrompeu na cabine, em pânico e sem fôlego, saudando com as mãos trêmulas. Contra-almirante Sakazuki. Contra-almirante Borsalino. Nós o encontramos. Sakazuki, que estava revisando a carta náutica sob a luz fraca de uma lamparina a óleo, levantou-se abruptamente com o rosto escurecendo. Onde? Borsalino, parado ao lado, ajustou seus óculos de sol com um sorriso irônico puxando o canto da boca. Aqui, bem aqui. O jovem fuzileiro apontou para uma ilha no mapa, engoliu em seco e disse com dificuldade. Testemunhas oculares na ilha relatam que o Comodoro Darren está em combate feroz com o alvo. Ele foi gravemente ferido e está sendo subjugado. Pode não durar muito mais tempo. A expressão de Sakazuki ficou tempestuosa. Maldito seja Dragon. Seus punhos cerrados começaram a brilhar em brasa e fumaça preta saía de sua pele. Borsalino. Ele se virou com os olhos gelados fixos em Borsalino. Borsalino levantou as duas mãos e deu de ombros, claramente resignado. Sim, sim. Vou até lá agora. Sakazuki falou asperamente. Segure-o. Não deixe Dragon escapar. Chegarei em breve. Quando Borsalino saiu da cabine, ele murmurou. Farei o que puder. Mas você sabe tão bem quanto eu que esse cara não é exatamente fácil de lidar. Ele é aluno do Zephyr Sensei e filho do vice-almirante Garp. Com essas palavras, seu corpo se dissolveu em uma rajada de fótons dourados, que dispararam para o céu e desapareceram na tempestade em um instante. Claro que eu sei que... O olhar de Sakazuki escureceu enquanto ele observava a luz desaparecer à distância, murmurando baixinho. Ele e Dragon sempre estiveram em desacordo, em constante conflito por seus ideais opostos de justiça. Ele sabia muito bem o quão poderoso Dragon realmente era, e ele também entendeu o significado implícito nas palavras de Borsalino. Você quer mesmo ir atrás de Dragon? Força à parte. Ele é discípulo do Zephyr Sensei, e sangue de Garp. Sakazuki ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sem dizer uma palavra, pegou seu boné de bico de pato da mesa e o puxou para baixo, cobrindo o rosto. A aba projetava uma sombra sobre seus olhos. Seus punhos se fecharam com mais força. Definir curso. Bum! Darren cambaleou para fora dos escombros do prédio, cuspindo um bocado de sangue no chão. Droga, isso foi um golpe duro. Ele olhou de soslaio para Dragon, que estava parado à distância, transbordando espírito de luta. Limpando o sangue do canto da boca, murmurou. Você realmente se entrega totalmente quando a luta começa, hein? O canto da boca dele se contraiu levemente. Ha 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 ha. Darren, que tal esse? Foi o golpe finalizador do Ryuzoken. Dragon riu de excitação, com orgulho brilhando em seu rosto. Canalizando a técnica da garra do dragão, condensei todo o meu poder em uma única explosão, como o sopro de um dragão. E aí?
Pronto para a próxima? Eu estava morrendo de vontade de brigar de verdade com você. Com isso, ele levantou o braço. Uma massa rodopiante de vento verde escuro começou a girar em sua palma. O ar se agitava como lâminas, girando a uma velocidade assustadora. O vórtice se expandiu rapidamente, crescendo até formar uma coluna de vento imponente com mais de 20 metros de altura. Sua força e distorção foram tão extremas que os edifícios próximos foram arrancados de suas fundações e sugados para o olho da tempestade, reduzidos a pedaços em um instante. Observando a cena devastadora se desenrolar, os olhos de Darren se contraíram violentamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.